Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa videoaula eu trago especialmente para você a correção da prova V de Matemática da USP, primeira fase para ingresso em 2022, questão número 34, tema divisão proporcional, uma questão muito interessante. Ela propõe o seguinte: os funcionários de um salão de beleza compraram um presente no valor de R$200 para a recepcionista do estabelecimento. No momento da divisão igualitária do valor, 2 deles desistiram de participar e, por causa disso, cada pessoa que ficou no grupo precisou pagar R$5 a mais que a quantia originalmente prevista. O valor pago por pessoa que permaneceu na divisão do custo do presente foi de quanto? Esse problema, ele é típico aqui dos problemas que usam cair no Enem, na maioria dos vestibulares, que exige que o aluno tenha habilidade em resolver problemas envolvendo divisão proporcional. Olha, inicialmente, os R$200, que era o preço do presente, deveriam ser divididos por X pessoas, um determinado número de pessoas, que como eu não sei quantos eram, por enquanto eu vou chamar de X. Porém, o que houve? No segundo momento, o preço continuou R$200, porém, essas pessoas pelas quais iriam ser divididos esses R$200 já não são a mesma quantidade. 2 delas desistiram. Se 2 delas desistiram, eu vou tirar 2 delas aqui da divisão. Então, o que era inicialmente X passa a ser X menos 2. O que acontece? Foi preciso cada um pagar mais R$5, ou seja, faltaram R$5. Se dividir 200 por X, a quantidade que dá é igual a 200 dividido por X menos 2 menos R$5. Por quê? Porque faltaram R$5. Cada pessoa vai ter que pagar a mais R$5. Então você tem 2 formas de armar esse problema. Ou você arma dessa maneira, ou então você põe esses R$5 antes da igualdade. Olha, 200 dividido por X mais R$5 é igual a 200 dividido por X menos 2, porque obviamente se saem 2 pessoas, aumenta o valor para esses aqui pagar. Então você coloca menos 5 aqui, ou mais 5 antes da igualdade, o que é exatamente a mesma coisa, a mesma lógica. O segundo passo, que é o passo mais complicado a ser dado, que é operar com frações, tendo a incógnita no denominador. Quando a gente vai somar frações ou subtrair frações, o que a gente tem que estar atento? A encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores. Quais são os denominadores? X, x menos 2 e 1. E aí que vem a questão. Como determinar o menor múltiplo comum de todos esses 3 denominadores? Ora, basta você pegar e multiplicar um pelo outro, né? Todos entre si. Por exemplo, se você pegar aqui x vezes x menos 2 vezes 1, que não precisa nem pôr porque não muda nada, né? Esse é o menor múltiplo comum dos denominadores. Você pega e multiplica eles entre si. Nem precisa desenvolver, deixa armado. Dividindo x, que multiplica x menos 2 por x, na divisão x por x vira 1 que desaparece. Passa para o numerador somente o x menos 2. Olha, x por x, 1, porque todo número por ele mesmo é 1. Então, 1 multiplicado por 200 continua 200. Já o x menos 2, como não foi dividido por nenhum outro aqui, passou para o numerador. O mesmo ocorre aqui. O x menos 2 por ele mesmo vai desaparecer, porque todo número por ele mesmo vira 1, que multiplicado por 200 continua 200. Mas o x em verde não foi dividido por ninguém, então continua lá. Nesse 1, se eu dividir x que multiplica x menos 2 por ele, vai continuar x que multiplica x menos 2, multiplicado pelo 5 negativo que já estava lá. X menos 2, que chegou lá, é o resultado da divisão desse denominador por 1, que passa para cima multiplicado pelo menos 5. Já que os denominadores já serviram para o que tinha de servir, a gente dispensa eles, né? E agora a gente vai resolver isso aqui fazendo o chuveirinho. Eu gosto desse chuveirinho, é o verbo chuveirar, né? É um verbo novo. 200 vezes x, 200x.
200 vezes menos 2 menos 400. Aqui, 200 vezes x, 200x. Chuveirinho aqui agora vai chuveirar bom mesmo. Olha, 5x vezes x, 5x quadrado. Negativo, né? Porque tem um menos aqui. E por último, 5x vezes 2, 10x. E vai dar positivo, porque menos por menos é mais. Agora é só reduzir os termos semelhantes e passar para antes da igualdade. Menos x quadrado, se eu trouxer, ele vem mais x quadrado, porque troca de lado, troca de sinal. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. Quando a gente simplifica. Aqui a gente simplifica e não complica, né? Cortei 200x de um lado, cortei 200x do outro, para tornar a equação mais leve, né? 10x passa para o primeiro membro negativo, e menos 400 já está no primeiro membro, já está antes da igualdade, continua menos 400. O A vale 5, o B vale menos 10 e o C vale menos 400. Aqui nós temos algumas formas diferentes de resolver, seja por fatoração, seja pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, ou seja pela soma e produto. Tudo dá o mesmo resultado. Eu particularmente gosto muito de resolver esse tipo de equação pela soma e produto. Como que se encontra a soma das raízes de uma equação? Raiz é o valor de x, né? A soma das raízes de uma equação a gente encontra fazendo menos b sobre a. Como que se encontra o produto das raízes de uma equação? Fazendo c sobre a. Veja que as fórmulas são bem pequenas, ao contrário da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, que é enorme. Aqui não, pequenininho. Então, menos b sobre a vai ser o quê? Menos 10, que vai dar mais 10 sobre a, que é 5, que dá 2. Simples assim. Menos b, o b já é negativo, então vira mais. C sobre a, menos 400 sobre o a, que é 5. Menos 400 dividido por 5 dá menos 80. O desafio agora, meu amigo, minha amiga, a brincadeira agora é achar dois números, que se você somá-los dá 2, se você multiplicá-los dá 80. Veja que tem que ser números que tenham uma diferença de 2, de um para o outro. Porque eu vou somar e vai dar 2, certamente é porque um é positivo e outro é negativo, né? Então, vai dar 8 e 10, porque assim, 8 vezes 10, 80. E eu tenho que pôr um sinalzinho de menos em algum deles. Eu posso pôr no 10? Não, porque assim, na hora que eu somar, não dá um resultado positivo. Então, eu tenho que pôr no 8, que tem menor módulo. Assim, olha, somando. Menos 8 com 10, 2 positivo, né? Se você tem 10 e deve 8, acerta suas contas. E ainda lhe sobram 2. Produto, conta de vezes, menos 8 vezes 10, menos 80. Então, está resolvido. O x vale menos 8 ou 10. Porém, como se trata de valores, aqui no caso, nós não podemos utilizar esse menos 8 porque ele é um valor negativo e as pessoas não vão pagar menos 8, aí elas estariam devendo, né? Sobrou 10. Então, veja bem, se você pegar o número inicial de pessoas, eram 10. Se você dividir 200 por 10, dá quanto? Dá 20. O número final é 8. Por quê? Porque saíram 2 no início, eram 10, saíram 2, ficaram 8. Se você dividir 200 por 8, dá 25, ou seja, 5 a mais do que inicialmente daria. Olha aqui eles. Então a pergunta foi: o valor pago por essas pessoas que permaneceram na divisão do custo do presente foi de quanto? Ora, R$200, que é o preço do presente, dividido por 8 pessoas, que dá R$25. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e espero poder contar com o seu joinha aí, com a sua inscrição no canal Matemática Simples e Prática. Sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.